Fala, fogueteiro! Eu ensinei você a como criar um APK 100% profissional utilizando o Antigravity. Eu fiz isso numa live muito especial aí para alguns dos fogueteiros de plantão, porém nem todo mundo assistiu. Então eu pensei, vou juntar tudo num compilado somente com um tutorial onde eu vou te ensinar esse passo a passo. A gente vai colocar a nossa informação lá no Google AI Studio, a gente vai fazer um banco de dados para esse aplicativo, depois nós vamos criar aí um sistema de usuários com login e senha para ficar bem da hora. A gente baixa, coloca no Antigravity e depois vamos lá para o Android Studio, que é onde as coisas de fato acontecem, para você baixar esse APK e usar no seu computador de forma profissional. Um APK de verdade e não somente um web app, que é como eu ensino na minha playlist que está aqui, caso você não tenha assistido nenhum vídeo, tenha ficado de paraquedas aqui, tá bom? Meu nome é Rossi Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu estou muito feliz com vocês que estão participando aí, a galera está comentando, está engajando, vamos construir uma comunidade top de criadores de aplicativos com IA. Você só precisa fazer parte disso. Comenta aqui embaixo alguma coisa, olha o foguete, o que você quiser, se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, beleza? Bora pro vídeo. Dito isso, então, o primeiro passo seria justamente a gente criar o nosso aplicativo no Google AI Studio. O nosso aplicativo, ele vai ficar, então, aí disponível pra gente. Como que você cria esse aplicativo? Eu já expliquei aqui no canal. Não é difícil, basicamente você vai entrar no Google AI Studio, que seria o aistudio.google.com, esse site aqui. E nesse site você vai colocar ali como que você quer seu aplicativo. E pode colocar realmente com linguagem natural. Quando eu falo linguagem natural, é exatamente isso aqui. Ó. No caso, as requisições pararam aqui, mas é assim. O editor precisa estar totalmente escuro, em tema escuro mesmo, e por aí vai. Isso aqui eu estou falando porque no momento em que eu estava fazendo esse aplicativo, eu precisei colocar algumas configurações para melhorar o visual dele, que é uma coisa que eu ensino aqui no canal também. Mas, principalmente, ele serve para você ter esse aplicativo 100% funcional. Então, eu acho bem interessante. Comenta aí nos comentários se você já usa o Google AI Studio, se você já tem essa experiência, porque nós vamos fazer aqui algumas inclusões para poder colocar um sistema de login. Então, a gente vai fazer o sistema de login diretamente aqui no AI Studio. Então, para a gente criar a tela de login, eu vou fazer aqui vou trazer aqui os prompts, que nesse caso são dois prompts, a palavra travando a minha língua aqui. São dois prompts principais, eu vou aproximar a tela um pouquinho aqui, ó, para ficar bem legível para a gente, tá? E eu vou ler esses prompts. Que no caso é assim, atue como um desenvolvedor full stack. Crie um sistema de autenticação simples usando React, Tailwind, CSS e Supabase. Funcionalidades necessárias. Então aqui eu já estou pedindo uma tela de login com essas informações. Você vai, gere a tela de cadastro, campo de e-mail, senha, confirmar senha, valide as senhas se são iguais antes de enviar. Estado de autenticação. Após login do cadastro bem sucedido, mostrar uma tela simples bem-vindo com o botão de sair. Então nesse caso eu estou falando aqui para o AI Studio para ele criar um pequeno sistema de login para eu garantir que o meu usuário vai poder, por exemplo, utilizar esse login para acessar. Eu estou fazendo isso aqui já para proteger o meu aplicativo, porque eu não quero que ele fique totalmente disponível aí. Assim que ele terminar aqui, eu já vou colocar o próximo prompt, e nesse caso os prompts eles vão ficar disponíveis aqui na aula, porque ela vai ficar salva no YouTube, tá? Para vocês reverem quantas vezes vocês quiserem. Ele vai provavelmente trazer aqui algumas informações. Ele trouxe um erro. Esses erros eles são totalmente comuns. No caso aqui, ó. Ele está pedindo Supabase URLs required. Tá, primeiro vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esse outro prompt aqui, vou trazer, porque a gente já vai trazer as informações aqui do Supabase justamente para ter essas informações adicionadas, porque existe o prompt do Supabase também. Nós vamos fazer isso agorinha mesmo. Primeiro eu já vou colocar aqui para rodar, enquanto ele vai rodando aqui, nós vamos lá no Supabase então. Galera, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Se vocês estiverem conseguindo acompanhar, manda um joinha aí, para eu poder saber que tá tudo bem aí, que tá tudo certo, beleza? Bom, enquanto ele vai fazendo aqui alguns prompts, né? Enquanto a gente não colocar o URL do Supabase, ele vai continuar bugando. Tanto é que a tela ficou totalmente preta aqui, como você pode ver. E erros são uma coisa normal de acontecer, isso aí acaba sendo inevitável. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou vir aqui no Supabase e vou mostrar para vocês o processo para a gente criar o nosso projeto. Para você ter uma conta no Supabase é bastante simples. E aí você vai entrar aí, né? supabase.com. E você vai aí criar uma conta se você não tiver. A questão toda do Supabase são as limitações aqui, mas essas limitações do BAS, né, é muito comum porque, por exemplo, quando você usa o Firebase é a mesma coisa. Cada um tem vantagens e desvantagens. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, é só comentar aqui embaixo, porque eu testei os dois e posso dizer que você tem aí vantagens e desvantagens, inevitavelmente. Eu vou clicar aqui então, ó, para poder colocar um novo projeto, e aí você vai ter algumas informações aqui. Nesse caso, eu já acessei a minha conta, tá? Você geralmente acessa por aqui. Eu esqueci de mostrar a tela inicial, mas é isso mesmo, não tem erro. Você clica em adicionar um projeto, você vai clicar aqui em novo projeto, e você tem que dar um nome para esse projeto. Então, nesse caso, o nome do meu projeto seria CopyMaker, e aí que seria o meu aplicativo de geração de cópias. Você vai ter que criar uma senha para esse database. Eu vou pegar uma senha e vou colocar aqui, que vai ser uma senha que ela precisa ser secreta. Você não pode
deixar essa senha disponível aí não, tá? Vou colocar aqui, beleza. Na parte de região, eu vou aproximar mais a tela para ficar mais legível, que deve estar pequena a informação para você. Eu vou colocar aqui, ó, em São Paulo, que aqui embaixo tem São Paulo. No caso, ele não deixou eu diminuir aqui. Vou ter que diminuir de novo, peraí. Você seleciona São Paulo, que é o último. Brasil sempre por último, né? Enfim, você vai clicar aqui e aí, depois disso, você clica aqui ó, em Create New Project. Aí aqui dentro é muito simples. Eu vou precisar de duas informações principais para poder conectar lá com o Google AI Studio. Ele está em tema claro por conta do meu navegador, porque na verdade eu prefiro o tema escuro. Tá? Então, se você vir algum vídeo meu com um tema escuro e outro com um tema claro, não se assuste, é isso mesmo. Eu vou vir aqui ó, em Project Settings, aqui embaixo. Tem essa informação aqui. Nesse Project Settings, eu tenho aqui ó, API, Data API primeiro. No Data API ele vai ter um link. Seria esse link que está justamente aqui, ó, API Settings, Project URL, tá vendo? Vou copiar então essa informação e vou levar essa informação lá para o AI Studio, mas não somente ela, mas primeiro eu já vou trazer o prompt, porque nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Vou copiar essa informação, já vou pegar o primeiro prompt aqui, volto aqui para o AI Studio, vou colocar então meu prompt. No caso, ele com certeza está exigindo a API do Supabase, mas tudo bem, vamos lá. Vou colocar então esse que seria esse link. Ó. Aí, aqui ó, nesse prompt, quero fazer uma integração com o banco de dados do Supabase. Esses são os dados de integração do projeto para integração. Redundante, né? E aí aqui ó, no Supabase URL, eu vou clicar aqui ó, para colocar justamente essa URL. Vou voltar lá para poder pegar a URL, copiar aqui. E a chave anônima, a gente vai pegar ela aqui embaixo. Você clica aqui em API Keys, tá vendo? Desce um pouquinho aqui. E você vai ter essa daqui, ó, que seria a chave pública. Vou copiar aqui. Copiar e vou levar lá. Com isso em vista, eu vou então fazer aqui para ele rodar o prompt. Que aí, no caso, ele já vai fazer essa conexão. Se der tudo certo, ele vai indicar para a gente. Do contrário, ele vai avisar que não. Te fazer um convite. Eu estou lançando o Mestre dos Aplicativos com IA, que é o meu treinamento, onde eu vou te pegar pela mão para te ensinar isso e muitas outras técnicas. Muitas coisas incríveis. A galera tem perguntado muito como que coloca gateway de pagamentos, como que você faz toda a questão dos esquemas de segurança para os aplicativos. E eu falei, eu preciso ensinar isso. Estou ensinando você a construir justamente um aplicativo desse tipo aqui, extremamente funcional, com um sistema interno de pagamentos, em que a pessoa vai lá no gateway de pagamentos, faz o pagamento, tem acesso ao curso, tá uma coisa assim, tá incrível, tá muito bom. Eu acho que então pode ser muito interessante você aí dar uma chance de conhecer o Mestre dos Aplicativos com IA. Ele vai ficar disponível também no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Feito isso, então, ele vai terminar aqui. Enquanto ele termina, eu já vou trazer o próximo prompt. Seria a parte de tabelas, que aí com essas tabelas é que nós vamos, de fato, conseguir conectar as duas coisas. Ele criou um sistema de login simples aqui. Nós ainda não temos usuário, não temos nada, mas nós vamos fazer isso. Então, não precisa se preocupar com isso agora. Talvez o mais importante neste momento seja nós conseguirmos criar as tabelas, né? Porque aí o prompt ele funciona assim, ó. Gere um script para a criação de tabelas no Supabase, para a integração funcionar 100%, para ser usado no SQL Editor. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Adicione a separação do role user, do tipo admin e user, para que eu possa gerar um usuário de administrador e possa distribuir usuários comuns do meu app. No caso, distribuir ou seria atribuir. Retorne esse script numa caixa Markdown. Sobre essa parte aqui do caixa Markdown, você tem essa informação aqui fora, no Google AI Studio. Vou mostrar para você. Aqui no Google AI Studio, ó, você tem que vir aqui fora, você vai clicar aqui, ó, você vai clicar em Raw Mode, tá? Ele tem que estar com o Raw Mode ativado para que ele traga as caixas Markdown. Sem isso, não tem como fazer as caixas Markdown funcionar. Tô achando que eu vou ter que atualizar o aplicativo. Ah, ele já trouxe aqui, mas beleza. O que acontece? Para você entender. Essas informações que ele trouxe aqui seriam as informações de tabelas, porque o nosso banco de dados ele precisa de tabelas que são colocadas ali, uma debaixo da outra, para que essas informações possam ser chamadas dentro do nosso banco de dados. Então, com isso em vista, eu vou copiar aqui ó, essa informação dentro dessa aqui, que seria uma caixa Markdown. Eu sempre peço dentro de uma caixa Markdown, porque ele traz dessa forma, fica um pouco mais fácil da gente utilizar. Pessoal, sempre que vocês tiverem dúvida, já manda embaixo e eu quero saber, vocês estão conseguindo acompanhar tudo? Que eu sei que às vezes é muita coisa, não sei se vocês já fizeram isso, não sei se é novidade para alguém. Se for, eu quero saber, tá bom? Joia. Agora nós vamos vir aqui, ó, o SQL Editor, tá vendo? Lá no painel inicial do nosso Supabase, vou clicar aqui e vou vir aqui, ó, nessa parte, vou colocar aqui Ctrl V para trazer esse que seria um script para as nossas tabelas. Depois disso eu vou clicar aqui em Run. Eu estou bem em cima do Run aqui, por conta da minha caixinha, mas eu vou sair aqui só para você entender. Seria esse run aqui, tá? Esse botãozinho verde aqui. Se tudo tiver sido certo e ele tiver de fato sido conectado,
você vai ter aqui uma tela de sucesso. Então, isso significa que as tabelas foram criadas. Tanto que, para ter certeza, eu vou vir aqui no meu Table Editor e vou confirmar que as tabelas foram criadas. Basicamente, eu só tenho uma tabela, mas tudo bem, é porque esse é um aplicativo simples. Depois, quando eu colocar coisas mais complexas nele, eu vou ter outras tabelas. Mas o importante é eu saber que as tabelas aqui, ó, elas foram criadas. E agora, quando eu colocar essas informações, eu vou precisar saber que essas informações estão de fato vindo aí para o meu banco de dados e estão sendo salvas de fato, tá bom? Até aqui tudo certo? Mandem para mim nos comentários se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo acompanhar, se não estão, se tem dúvida, manda as dúvidas aí, já vai mandando pra gente destrinchar. Beleza, aí o próximo prompt que a gente vai fazer antes de criar um usuário lá, vai ser esse último aqui, ó, onde nós vamos colocar o seguinte, ó. Rodei o script, agora verifique a conexão da aplicação para saber se todas as tabelas necessárias foram criadas. Garanta que é o meu usuário que esteja automaticamente criado na tabela de Authentication oficialmente do Supabase. Vou clicar aqui, ele vai rodar. Enquanto ele vai rodando, nós já vamos criar os nossos usuários. Vou vir então aqui no Supabase. E para criar usuários é muito simples. No Authentication aqui, ó, vou clicar aqui e vou vir aqui, ó, em Add User, tá vendo? Clico aqui, Create a New User. Ah, só uma coisa antes, importante. Eu vou vir aqui embaixo, ó, tem essa parte aqui, ó. Vou clicar aqui. Não, no caso seria Seguir. É essa parte aqui. Você vai clicar em Seguir em Providers, desce aqui e tira o Confirm Email para esse momento, porque nós estamos no momento de criação de usuário. Então, a gente ainda não precisa desse nível de proteção. Esse nível de proteção ele vem em camadas mais acima. Beleza? Com isso em vista, então, eu vou voltar aqui no meu Authentication, Users, e vou criar um usuário. Vou criar um usuário com um e-mail de teste@gmail.com. Vou colocar aqui uma senha simples, só para eu poder ter certeza que está dando certo. Então, clicar aqui em Create User. Esse usuário, a ideia é que ele seja um usuário admin. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no Table Editor e vou ver se tem uma tabela para users. Não tem. Se não tiver, deixa eu atualizar aqui só para ver, só para ter certeza. A ideia é que ele esteja conectado. Para a gente ter certeza, eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouco a gente volta nesse RSL aqui. RLS. Vou atualizar aqui meu aplicativo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar justamente esse usuário aqui, para ter certeza que deu certo. Entrar no painel. Deu certo, ele conseguiu aí acessar. Ele deu uma mensagem de erro. Então, erro ao buscar perfil. Ele deu um erro de erro ao buscar perfil. O que eu vou fazer? Vou copiar. Vou colocar assim, ó. Corrija este erro. Coloco aqui o erro. E me informe como corrigir no Supabase. E sempre que vocês tiverem esses erros, vocês fazem isso. Apareceu esse X em vermelho aqui, ó. Você já corre, copia e já joga aqui mesmo para que ele mesmo corrija. Isso é vibe coding, que é você utilizar a própria inteligência artificial para poder ir dando os caminhos, mas ela te traz código. Eu não entendo nada de código, mas entendo tudo de perguntar. Sou muito bom em perguntar. Vocês concordam? Comenta aí embaixo, olha o foguete. Enquanto ele tenta resolver essa situação, eu preciso saber se ele conseguiu criar a questão de usuário para mim. Vou aumentar aqui, ó, o meu CopyMaker, ele não me deu uma tela de administração de usuário, então isso eu também preciso pedir. Me dê uma tela de administração de usuário para eu conseguir ver minhas informações e inclua o botão de sair dentro dessa tela. Bom, isso aqui são coisas que a gente vai pedindo enquanto a gente está construindo o aplicativo, tá? Beleza? Feito isso, o próximo passo é a gente ter certeza que nosso Supabase tem uma tabela de users aqui, ó. Se ele ainda não tiver, deixa eu ver aqui, Authentication, o usuário está de fato criado, mas é porque eu posso precisar de colocar ele como um usuário. Mas isso eu posso pedir depois também, que no caso eu faço o seguinte, ó. Resolva aí a situação, cria uma tabela de usuários para mim. Acho que eu posso até fazer isso, né? Gere o script da tabela de usuários para eu rodar no Supabase. Espera que ele ainda está fazendo algumas coisas, eu não posso mandar um prompt do outro, então ele corta o que estava lá e não passa para frente. Ele fez um pedido aqui, database, vamos lá de novo. Vou rodar aqui para ele poder colocar lá. Tá bom, vamos lá. Deixa eu entrar aqui de novo. Database Setup Required. Execute o script no do Supabase. Tá faltando alguma coisa? Ah, tá. Nesse caso eu preciso gerar as tabelas. Vamos de novo, galera. Pera aí. Nesse caso é porque agora o que acontece? O que aconteceu o quê? Porque no caso agora ele precisa das tabelas. Sempre que você colocar uma informação nova que o seu banco de dados ainda não reconhece dentro do seu aplicativo, você pede ele para gerar as tabelas necessárias no formato SQL, que aí você pega e vai jogar essa informação lá no Supabase para que essas informações se comuniquem. Porque nesse caso aqui ele está indicando para mim o seguinte, olha, tá faltando informação. Eu não sei exatamente onde que isso vai parar, porque eu preciso que isso esteja lá no banco de dados para eu retornar aqui fora. E tudo que está dentro do banco de dados a gente chama de back-end. E tudo que está aqui fora para o seu usuário ver, a gente chama de front-end, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Gerou aqui as tabelas, vamos lá, copiou aqui, vem aqui, Supabase, SQL Editor, bem simples.
Vou colocar aqui a informação, rodar. Deu certo. Agora a gente tem profiles aqui, por exemplo. Na hora que eu pedi essa tabela. Então, por que ele não trouxe o usuário? Era para ter trazido o usuário, mas tudo bem. Provavelmente quando eu criar um novo usuário aqui, essa informação vai aparecer. Agora eu vou voltar lá no Studio, atualizar aqui. Agora sim, tá vendo? Ó, apareceu para mim que ele está conectado. Cloud Connect. Joia. Tem 3 erros aqui que são buscar perfil. Vamos lá. Apareceu o erro? Ah, tá. No caso vai ter mais uma tabela que ele trouxe aqui para mim. Eu vou ter que fazer isso. Vou ter que primeiro copiar essa tabela. Venho aqui, SQL Editor. Vou fechar aqui, abrir de novo. Se tiver confuso, me avisem, tá? Porque eu já estou fazendo aqui no fluxo, tomando como pressuposto que vocês já entenderam a lógica aqui, que é bem simples de entender, na verdade. Vou atualizar aqui para ver. Ele continua dando erro. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. Corrija este erro. Já rodei as tabelas. Aí você vem e coloca o erro aqui. Enquanto ele vai corrigindo esse erro, nós vamos para o próximo passo, que é o seguinte. Nós agora temos aqui em cima do nosso Table Editor, sempre que a gente clica aqui em cima, ó, você tem esse negócio de RSL, que são políticas de RSL importantes de serem respondidas. Você precisa que eles sejam respondidas com critério. Então, vou clicar aqui, ó. No caso, é mais fácil eu pedir lá no AI Studio. No caso, você tem um prompt para isso também. Isso é importante justamente por uma questão de segurança aí. Galera, tá dando para acompanhar direitinho? Manda um foguete aí nos comentários, tá bom? Vou então colocar aqui, que seria o prompt seguinte. Verifique se as políticas de permissão RLS estão corretamente aplicadas. Se existe alguma vulnerabilidade na aplicação, conserte-as. Garante que, ao criar um novo usuário, esse usuário seja designado para a tabela de usuários. Ah, isso aqui eu estou colocando aqui, mas tudo bem. Isso aqui é porque, se caso eu quiser criar um usuário aqui, quando a gente faz isso aqui, ó, você clica aqui, ó, em cadastrar-se, né? É importante que o seu usuário tenha como ser incluído diretamente no banco de dados. Só coloca e-mail, senha, tá bom? Beleza. Eu tô tão acostumado a pausar as informações, que é porque quando eu tô fazendo os vídeos, acaba que eu já pauso aqui e aí às vezes eu vou refletir sobre alguma outra coisa, mas aqui estou 100% ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Olha o foguete! Depois que ele rodar essas informações, a gente pode inclusive ir lá no Supabase para ter certeza que essas informações foram bem configuradas. Porque é muito mais fácil você criar essas políticas aqui, por aqui, do que você ter que criar essas políticas lá. No caso, ele está pedindo para a gente rodar mais um script. Vou copiar esse script, vou lá no Supabase. Esses são justamente os scripts de política. O que são essas políticas? Essas políticas são a forma como o seu banco de dados responde a determinadas ações para evitar que alguém faça alguma coisa, que alguém faça alguma coisa devida. Se alguma pessoa tiver acesso ao seu banco de dados remotamente, por exemplo, se essa pessoa não estiver respondendo a determinadas políticas, seja uma política de IP, seja uma política de configuração, essa pessoa não vai ter acesso a determinadas coisas. Então, vou clicar aqui em Run, fazer as políticas funcionarem. Isso tem que funcionar, na verdade. Vou atualizar aqui o aplicativo. Tem até um botãozinho aqui para poder atualizar, na verdade. Vou vir aqui em Table Editor, vou verificar se ainda está com aquele aviso. Ó, no caso, o aviso ele fica em vermelho. As políticas já foram criadas. Beleza, tudo certo. Agora nós vamos para o próximo passo, tá? A próxima etapa agora, a gente vai entrar na parte 3 aqui dessa live, que a gente vai baixar os arquivos para colocar no Antigravity. Então eu só vou fazer um teste, que é o seguinte. Eu vou voltar no AI Studio. No caso tem mais um prompt. Ele é um prompt em que eu peço... desculpa. Esse prompt já está aqui. Bom, beleza. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou tentar criar um usuário aqui. Se não der certo, a gente conserta. Isso aqui é totalmente um teste que eu estou fazendo para ter certeza. Bom, ele conseguiu entrar aqui. Ele está colocando exatamente o e-mail que eu usei. Mas eu preciso saber se esse usuário ele veio parar na minha tabela. Eu acho que isso é o mais importante. Porque se o usuário não vier parar na tabela, não adianta de nada, não é mesmo? Vou atualizar aqui. Aê! Olha que legal. Meu usuário foi criado. E aí, para eu colocar um usuário admin, por exemplo, eu preciso clicar aqui e colocar admin. Então, quando eu coloco admin, ele se torna um usuário admin. Quando eu coloco user, ele é um usuário comum. Do tipo assim, por exemplo, admin seria para eu que vou administrar o app. E user seria para usuários no geral. Perfeito, tudo certo. Agora o aplicativo está muito bem, obrigado. Vamos então para a próxima etapa, que é colocar ele no nosso Antigravity, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou baixar ele aqui, vou clicar em Download App, vou baixar aqui essa informação, e esta informação vai ser necessário que eu coloque ela dentro do meu Windows. E por que isso? Porque diferente dos outros processos que nós utilizávamos, esse processo de colocar isso aqui no Antigravity, ele tem que ser feito com deploy dentro da máquina. O deploy tem que ser feito dentro do computador. Exatamente porque, de outra maneira, você não consegue ter o seu aplicativo em formato APK para Android ativo mesmo, tá? Agora, aqui dentro do meu Windows, eu tenho essa pasta. Eu vou vir aqui e vou extrair essa pasta. Eu vou clicar aqui em extrair tudo, ele pergunta o nome, é isso mesmo. Vou extrair essa pasta para que eu tenha os meus arquivos. Então, essa pasta está aqui, correto? CopyMaker AI, que é justamente a pasta que nós vamos colocar lá no nosso APK. Eu vou então vir aqui no Antigravity, e aí eu vou abrir o Antigravity e vou colocar aqui, OpenFold. Clico aqui, você vai selecionar então
a sua pasta. Então aí ele já vai trazer para você. Você vai então clicar aqui, ó, em Yes. No caso, esse botão azul aqui significa eu confio nesse autor. Talvez a tela esteja um pouquinho pequena, porque eu não consigo fazer um zoom in aqui no Antigraft. Mas eu vou tentar aumentar a tela para ver se a gente consegue alguma coisa. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Se vocês estiverem conseguindo, manda aí nos comentários, tá? Vocês estão muito caladinhos aí. Olha o foguete. Com essas informações aqui, é bastante simples. Eu só preciso colocar o seguinte, ó. Tem um prompt aqui. No caso, você vai clicar aqui em terminal, novo terminal. Ele vai abrir para você um terminal a respeito dessa pasta dentro aqui do Windows. Então, ele tem um caminho aqui para você. Você começa colocando npm i. Vou então dar um enter aqui. Ele pode dar muito bom, como ele pode dar muito ruim. Se ele der muito ruim, a gente joga para ele mesmo aqui corrigir. Tá bom? Vamos aguardar aqui enquanto ele faz essa informação. Se estiver faltando alguma coisa, ele vai avisar. Se tiver tudo certo, ele vai avisar também. Ele tem aqui uma vulnerabilidade crítica. Isso aí é coisa para a parte de segurança. Não precisamos nos preocupar com isso agora. E depois você vai ter o próximo prompt, que seria esse aqui, ó. Ele gerou então para a gente uma informação. Ele trouxe uma informação retornada através do npm rundev. Ele trouxe aqui em local um localhost. Eu vou clicar nesse localhost para poder abrir. Ih, às vezes ele está até abrindo já, eu não estou. Ah, isso. Agora ele trouxe para a gente. No caso, quando ele coloca aqui localhost, isso significa que esse aplicativo está no nosso computador. Ele não está na nuvem mais. Ele está no nosso computador, hein? A gente tem que prestar bastante atenção nisso para não confundir ler com crer. Com essa informação em mãos, eu vou fazer então um teste aqui. teste2@gmail.com. O teste do meu usuário, entrar no painel. Se tiver dado tudo certo, ele vai entrar aqui. Eu vou salvar essa senha especificamente para esse aplicativo. Agora sim, ó. Nosso aplicativo está funcionando. As informações estão aqui no banco de dados. Porém, ele está rodando na minha máquina. E aí é que tem a diferença. Você tem a informação que está na nuvem, então no momento em que ele está aqui no AI Studio, ele ainda é uma coisa, está na nuvem, está ali, existe, mas enfim. No momento em que essa informação se torna de fato algo, se torna uma versão, então eu tenho uma versão dessa informação dentro do meu computador, ela está rodando apenas no meu computador, tanto que se eu fizer alguma modificação nova aqui dentro, deixa eu fechar isso aqui, se eu fizer alguma modificação nova aqui dentro, ela não vai se aplicar lá diretamente, eu teria que baixar aqui de novo e fazer o npm e o npm rundev de novo, tá bom? Beleza. Então, agora nós sabemos que está funcionando. Agora, nós vamos para o próximo passo, que é criar o APK. Vamos voltar no Antigraft, tá? Eu vou vir aqui, ó, desse lado aqui, ó, tem um agente. Esse agente, nós vamos colocar, então, esse prompt, que seria o prompt, que é o seguinte. Gente, está muito pequena essa informação, desculpa. Não tem muito que eu possa fazer, tá? Dê um zoom na tela aí, faz alguma coisa, usa uma lupa. Olha o foguete. Eu vou clicar aqui, ó, no Gemini, né? Cria o APK do meu aplicativo. No caso, agora, eu estou pedindo ele para poder fazer essa tradução. E aí, esse processo ele pode demorar um pouquinho, porque algumas coisas podem travar, algumas coisas podem dar certo, outras podem dar errado. Aí ele vai fazer toda uma configuração aí. E aí ele vai fazendo essa configuração pra gente, ele vai trazendo essa informação de forma bem cadenciada, uma coisa após a outra. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Do lado direito aqui, ó, ele vai trazer para mim um resultado. Se não tiver dado nenhum erro, às vezes ele vai direto, mas às vezes ele trava um pouquinho, dependendo do que tiver aí dentro do seu aplicativo. Você tem aqui, ó. Ele está pedindo para a gente clicar nesse botão. Então, basicamente, ele está dando para a gente o caminho. Deixa eu me colocar desse lado aqui. Você vai clicar aqui em Open, para ele poder continuar. Pelo menos deveria. Por que não abriu? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar, então, esse prompt aqui primeiro. Ele está pedindo aqui para aceitar. Beleza. Está gerando aqui ainda. Então, nesse caso, ele vai fazer todo esse processo. Você coloca aqui, ó, para rodar o comando. Aí você vai clicando em aceitar, vai clicando em aceitar, aceitar. Você vai aceitar porque ele vai fazer o próprio build diretamente aqui dentro da plataforma. O interessante do Antigraft é que ele faz tudo diretamente aqui, você só basicamente conversa com ele. Ele mudou um pouquinho algumas informações, aí quando ele chega, agora sim, agora deu certo, ó. Build successful, tá vendo? Isso significa que agora ele consegue, deixa eu só perguntar a ele se ele abra o Android Studio. Porque no caso, se ele não conseguir, nós vamos ter que levar esse projeto para lá. Se caso ele não abrir, porque no caso o ideal seria ele abrir automaticamente. Aí eu abro pra gente, tá vendo? No caso eu pedi diretamente aqui. Eu vou ver se eu deixo esses prompts principais aqui embaixo, tá bom? Na explicação aqui da aula. E aí agora no Android Studio, agora é mamão com açúcar. Chegou a parte que nós queríamos. Nesse caso, você vai ter o seguinte. Aqui em cima, ó, você tem... É porque o Android Studio é diferente, tá? Eu vou até fechar o Antigraft aqui pra gente não se confundir. Porque são duas informações diferentes. Por isso que você tem que ter os dois, tá? Você vai vir aqui, ó, aqui em cima. Mas nesse caso agora a gente vai ter que fazer um build project, tá vendo? Você vai clicar aqui para ele fazer um build. Aí você vai ter aqui esse martelinho, ó, para ele poder fazer o build pra gente. No caso, você precisa clicar no martelinho. Toda vez eu esqueço disso. Aí isso. Agora sim. Ele abriu aqui pra gente. Eu tenho que buildar ele. Então, nesse caso, eu vou vir aqui. Vou vir aqui em cima, em build project. Nesse caso, o projeto em si ele já está pronto. Ele ainda está fazendo aqui, galera, eu estou bem em cima da informação, mas para você entender, ele está fazendo aqui, ó, o update, né, das informações. Ele precisa trazer essas informações para mim.
porque ele não estava reconhecendo. Eu não entendi direito o que aconteceu aqui, mas já era para ter resolvido, inclusive. Na hora que você faz o build, ele geralmente já te libera o APK, para você só gerar o APK e baixar ele, enfim. Já estava buildado, é por isso que eu tô te falando. O negócio já estava buildado, ele não estava aparecendo para mim a opção de gerar o APK. Que no caso é essa opção. Depois que você faz tudo isso, você clica aqui em Generate APKs, ele vai então gerar um APK, tá vendo? Ó, aqui embaixo tem essa informação. Aí a informação ela vai aparecer aqui pra gente. Ele trouxe aqui pra gente, ó, você clica aqui em Locate para você abrir a localização, e aí você tem aqui então um APK. Ele tá como app debug, eu não entendi porquê, mas enfim. Copy Maker APK. Eu vou levar esse APK lá pra minha pasta, que eu tenho uma pasta aqui de APK, porque eu vou colocar essa informação dentro do meu computador. Eu vou colocar aqui, só para ter certeza. Eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui de novo. Estou muito feliz que vocês estão engajando. O meu canal ele finalmente está começando a funcionar agora, depois de bastante tempo. Ele demorou um pouquinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as informações aqui no meu celular. Eu vou baixar essa informação aqui, ó, para a gente fazer o nosso teste final. Que no caso eu coloquei ele aqui na nuvem. Então, ele está numa pasta para mim. Eu vou baixar ela aqui agora. Olá, sou eu de volta. Então, o aplicativo ele já está aqui, ó. Ele está na minha tela. Nós vamos fazer o nosso teste aqui. Bom, vamos lá. Funcionou, pessoal. Olha só que legal. Olha que da hora. Muito bom, né? O interessante disso aqui é que agora eu tenho um aplicativo de fato funcional. E é um APK de fato. Isso aqui é um APK. Tanto é que se eu quiser mudar alguma coisa aqui, eu tenho que ir lá no AI Studio e alterar as informações e tudo mais. E eu não consigo ter isso aqui de outra forma se não for assim. Porque aqui você tem de fato um aplicativo nativo, né? Um APK de fato aí que você pode, por exemplo, fazer para poder vender as suas informações, para poder colocar aí as suas ideias no ar, para fazer as suas ideias de fato funcionar. E aí, pensando nisso, eu falei o seguinte: o que eu posso fazer para poder facilitar ainda mais a vida do meu usuário final? Então, foi por isso que eu vou fazer um anúncio importante aqui, que pode ser muito bom para você que está aí na live e vai te ajudar bastante. Com o nosso APK em mãos, agora, tá aqui, aproveite e entre agora, porque o preço promocional só vai estar válido até amanhã. Quem chegar primeiro, obviamente, vai ter um preço especial. E aí você vai ter acesso a isso e muitas outras coisas e todas as atualizações aí durante um ano. Ele vai ficar disponível também no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Então, se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, comenta aqui embaixo, tá? Olha o foguete, já manda aí a sua sugestão, não se esquece. Vem fazer parte dessa comunidade que a gente vai longe com a criação de aplicativos com inteligência artificial, tá bom? É isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo e olha o foguete!